Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero desejar a todos vocês uma ótima aula e agradecer significativamente a sua presença aqui conosco. Nós estamos então dando início à nossa terceira aula de estudo da Epístola de Efésios. E eu quero dizer para vocês mais uma vez, o conteúdo desta carta, especificamente deste capítulo, é muito importante e pode transformar a sua vida. Então, eu convido você a permanecer conosco nesta aula até o final, aproveitando tudo aquilo que nós temos para poder compartilhar acerca do estudo desta epístola que é riquíssima no seu conteúdo e que tem muito para nos orientar para o crescimento na maturidade de fé. Louvo a Deus pela sua vida e quero lembrar para vocês então que não se esqueçam, vocês que estão assistindo esta aula conosco, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, tá? Você pode se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, o famoso sininho, para que todas as vezes que nós colocarmos conteúdos aqui na plataforma do YouTube, você possa ser notificado pelo YouTube automaticamente, tá bom? E assim, todo momento que nós colocarmos conteúdo, você sempre será notificado. Seja bem-vindo, bem-vinda. Quero falar para vocês que é uma alegria poder estar compartilhando da Escritura Sagrada com vocês e pedir a vocês que, se desejarem, vocês podem também compartilhar esta aula com outras pessoas, tá? Vocês podem copiar o link aqui e enviar esta aula de Efésios para um amigo, um irmão em Cristo, e assim nós vamos aumentando esta rede, conectados na palavra de Deus e aproveitando todas as plataformas para crescermos juntos, tá bom? Então, mais uma vez, lhe agradeço a presença. Digo a você que você pode colocar a sua pergunta aqui no chat, tá? Do YouTube. Nós estamos acompanhando, enquanto eu vou ministrando aqui para você, a minha esposa ela vai fazendo a assessoria e vai respondendo as perguntas, vai colhendo essas perguntas com vocês e respondendo, tá bom? E algumas outras eu também vou respondendo. Então, se você tem perguntas, se você tem adendo para fazer na aula, fique super à vontade. Coloque aqui no chat, participe e assim a gente vai tendo também um retorno seu nesta aula que nós estamos aqui tratando e contribuindo para que todos nós possamos crescer, tá bom? Através do conhecimento da Escritura Sagrada. Deus abençoe vocês ricamente. Vamos lá então para a nossa aula hoje, capítulo 2 de Efésios. Nós vamos então relembrar algumas coisas que a gente já falou na aula passada, apenas para elucidar tudo aquilo que já vimos abordando, tanto na introdução como no capítulo 1, e vamos dar início ao nosso estudo hoje, tá? Questões introdutórias neste capítulo 2 da Epístola de Efésios, tá bom? Preciso compreender, irmãos, que o reino de Deus, ele é manifesto na sua igreja, embora a igreja não seja a totalidade do reino em sua extensão, ela é o agente do reino, ou seja, ou uma agência do reino. O que isso significa dizer? Nós estamos trabalhando sobre verdades espirituais, nós estamos trabalhando sobre o estabelecimento do reino de Deus e na propositura de uma nova cosmovisão, que é algo que Paulo também está tratando nesta epístola, dando continuidade a tudo aquilo que nós já falamos. Para poder se ter uma nova cosmovisão, é preciso estar atento ao estabelecimento do reino de Deus. O reino de Deus, ele é apresentado para nós como outras nomenclaturas também no Novo Testamento, como o reino dos céus, e este reino em que Jesus, ele é o Senhor, em que Jesus, ele é rei, ele estabelece para nós uma nova forma de ver o mundo, tá? Então, ele traz conjunto de valores para mim, princípios estabelecidos pela palavra de Deus, na qual nós podemos observar no Sermão da Montanha, em que Jesus está dizendo, por exemplo, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo, né? Jesus está trazendo novos valores, não apenas uma perspectiva simplória de que a atividade do pecado era algo externo, e agora ele traz para uma realidade interna. Mas ele está tratando aquilo que já no Antigo Testamento se falava, principalmente da revelação divina, de que há uma responsabilidade externa e uma responsabilidade interna para aquilo que eu preciso fazer quanto à adoração e obediência a Deus. Então, pensar nesta epístola de Efésios é pensar no reino de Deus. Pensar no reino de Deus que está sendo estabelecido e pensar que o reino de Deus, uma vez que nós estamos falando de redenção cósmica, ele não é simplesmente as barreiras, as paredes da igreja. Tá? O reino de Deus está para além das paredes igrejeiras nossas.
Por que que eu estou dizendo isso? Porque a igreja, ela é uma agência deste reino, mas Deus manifesta o seu reino em diversas esferas, ok? Da nossa vida. Deus manifesta esse reino através da ciência, através da política, através da arte, através do entretenimento. Então, se você está nos acompanhando, por exemplo, no meu canal do Instagram, que é @herbertbarbosa, o mesmo nome que está aqui no YouTube, inclusive você pode ir lá, seguir a gente e ficar atento ao projeto Conectados que nós estamos desenvolvendo lá. Eu estou realizando uma série de lives no projeto Conectados, falando com temas importantes da vida cristã. E aí nós falamos recentemente sobre Deus e a beleza, Deus e a arte, falamos sobre o discipulado em época de isolamento. Então, quando eu faço esse link da vida cristã, de Deus e a arte, eu estou dizendo que tem uma esfera que necessariamente ela não está restrita somente à igreja. E é isso que nós precisamos entender. E é isso que Paulo também está tratando aqui na Epístola de Efésios. E vai tratar significativamente nesse capítulo 2, onde ele vai trazer aqui aspectos universais para nós. Então a igreja ela é uma agência do reino. Ela não representa o reino de Deus como um todo, porque o reino de Deus ele é muito amplo. Tá? A igreja é uma agência, ela é uma representante do reino de Deus na terra, na qual vai orientar as pessoas para que estejam atentas a isso, e ela tem soberania, né? A igreja tem autoridade dada pelo próprio Cristo, falando aqui da autoridade das chaves, né? Para ligar e desligar na terra, para chancelar o discipulado, a membresia. Então, isso é importante para nós analisarmos a critério de introdução da nossa aula de hoje, tá bom? É importante falar também isso porque Paulo ele continua neste capítulo 2 sua abordagem sobre o homem Jesus Cristo, né? Que é a dádiva que Deus deu para governar o cosmo, a igreja. Ou seja, Paulo vai continuar no capítulo 2 a centralidade em Jesus. Se no capítulo 1 Paulo continua falando de Jesus e que tudo ocorreu por causa de Jesus, é tanto que ele usa a expressão 11 vezes, né? Em nele, em ele. No capítulo 2, Paulo continua de novo falando em Jesus. Paulo coloca Jesus como uma personagem central sobre muitos aspectos. E ele vai mostrar que Jesus é este homem, porque aqui estamos falando também da figura humana de Jesus, que veio e que é Senhor sobre todas as esferas e precisa ser Senhor sobre todas as esferas do cosmo e da igreja, tá? No capítulo 1, conforme você percebe em amarelo aqui, temos o poder de Deus em Jesus Cristo sobre o cosmos. A gente encerrou o capítulo 1, inclusive, falando que a Jesus foi dado toda a autoridade, sobre todo o principado. Agora, Paulo, ele continua na mesma pegada, apresentando o poder de Jesus, mas no fato de Jesus nos tirar da morte e nos levar para a vida. Então, nós temos aqui agora a manifestação do poder de Jesus Cristo, não apenas no cosmos como um todo, mas apresentado agora na ação de nos transportar do império das trevas e nos levar para o reino do seu amor. Gente, isso é importante demais, tá? Eu quero dar uma palavra muito nesse sentido do capítulo 1 para o capítulo 2 e da igreja, em que Cristo está acima de todas as coisas. Essa semana foi bem difícil para nós. Nós percebemos aí as decisões políticas do nosso país. E independente da autoridade ou que você gosta ou não, todos nós estamos unidos pelo bem do nosso país, orando e colocando diante de Deus. Eu tenho minhas posturas e vocês estão acompanhando. A grande realidade que eu quero chamar a sua atenção é que nós não podemos, de maneira alguma, por mais brilhante que seja, nós não podemos elencar ao nível de idolatria a nossa admiração por algumas personagens. Então, nós temos que tomar certo cuidado com isso. Os apóstolos, que eram pessoas brilhantes, inspiradas por Deus em suas ações, em algumas ações que o Senhor chancelou para que estivesse na Escritura Sagrada, eles rejeitavam essa ideia da adoração. Com isso eu quero dizer que só tem uma autoridade suprema, é Jesus. Lógico que Jesus trabalha com autoridade na igreja, e a gente precisa compreender isso, no Estado e nas diversas esferas. Eu só estou trazendo isso para nós entendermos que quem é o Senhor da nossa história é Jesus Cristo. Não pode ser outro, não pode ser ninguém, tá? Tendo dito isso, vamos entrar então no estudo de Efésios, porque a ideia de Efésios, até
em tudo que a gente tem abordado aqui é justamente formatar em nós uma nova cosmovisão. Uma cosmovisão de acordo com a Escritura Sagrada, uma cosmovisão de acordo com uma visão de mundo, né? Que é esse termo que nós estamos utilizando. Se você ainda não ouviu, e talvez esteja novo aqui na nossa live, a forma de enxergar o mundo com seus valores pautado na palavra de Deus. Então, deixa eu adiantar aqui, vamos analisar o capítulo 2, verso a verso. Eu vou ler com vocês o verso 1 ao verso 3, e depois eu faço os comentários para que fique mais objetivo para nós, né? Vocês podem acompanhar comigo a leitura aqui, ou podem fazer essa leitura em casa também. Paulo diz no verso 1 ao 3: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado conforme o curso desse sistema mundial. Minha versão é a King James atualizada, tá? De acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. A gente precisa entender, então, aqui algumas falas do apóstolo Paulo, nesses 3 versos, que são importantes para a nossa primeira análise aqui. Primeiro, do ponto de vista hermenêutico, Paulo vai utilizar aqui uma midrash, né, que seria um estilo hermenêutico de análise de comentário judaico. Né? Paulo vai fazer uma análise com Eclesiastes 9:5. Eu vou ler esse texto para que você possa entender o pano de fundo. Né? Eclesiastes 9:5 diz assim: Porquanto os que estão entre os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem mais nada. Não haverá recompensa para eles, nem mesmo lembranças restarão acerca de suas pessoas. Paulo usa essa imagem para falar da realidade das pessoas que estão vivas, mas já desfrutam do antegosto da morte. Porque Deus não está com estas pessoas. Eles sabem que vão morrer e, de certa maneira, eles já experimentam antecipadamente aqui as sensações da morte. Então, o quadro pintado pelo apóstolo Paulo no verso 1 ao verso 3, que, conforme nós acabamos de fazer a leitura, é justamente um quadro que retrata um núcleo de pessoas, ou a realidade das pessoas, e aqui no caso da humanidade, que pelo pecado elas estão mortas. E elas já desfrutam da consequência dos seus pecados provocados pela morte. Aqui nós precisamos entender que o apóstolo Paulo ele vai nos dar justificativas para mostrar que nós estamos de fato mortos. O apóstolo Paulo começa assim o texto. E estando como se estivesse fazendo uma conexão com o capítulo 1, tratando conosco uma realidade. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado. Paulo vai dar 2 conjuntos de razões. No verso 1 ele dá 2 razões para explicar pelas quais nós estamos mortos. E no verso 2 ele dá mais 2 razões. E aqui eu quero chamar a sua atenção. São doutrinas presentes. Eu vou procurar ser mais objetivo nessa apresentação das doutrinas. Mas esse verso primeiro, nós temos uma ideia aqui presente daquela doutrina que você já deve ter ouvido falar em algum momento, se não vai ouvir agora de primeira mão, sobre a culpa herdada. Né? O que é que acontece? Paulo diz no verso 1 que a razão da nossa morte, ou nós estamos mortos por causa dos nossos delitos e por causa dos nossos pecados. Tem 2 aspectos aqui da representação adâmica. Você e eu precisamos lembrar que somos representados em Adão. Adão e Eva foi o primeiro casal que o Senhor colocou na Terra e no qual eles representam a raça humana como um todo. Então, uma vez que nós estamos representados em Adão, tudo aquilo que Adão tomasse de decisão seria algo que nos atingiria, né? E essa representação com Adão é uma representação jurídica e uma representação biológica. Por quê? Porque, juridicamente, tudo de Adão nos representa. E nós estamos representados em Adão. E, biologicamente, Adão e Eva são os originadores de toda a raça humana. Né? Essa é a ideia bíblica.
Inclusive, Paulo fala isso em Romanos, capítulo 5, do primeiro Adão e do segundo Adão, que é Jesus. Então, ao falarmos da culpa herdada em Adão, nós temos a ideia de uma compreensão jurídica. Ou seja, Paulo diz: vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Delitos aqui é um termo forense para justamente mostrar para nós as implicações legais da nossa culpa em sermos representados em Adão. Adão não pecou? Então toda a humanidade foi representada em Adão e por causa disso pecou. Pecaram. Essa é a doutrina da culpa herdada. A culpa de Adão foi imputada sobre toda a humanidade. Isso está em quase que todas as páginas das Escrituras, né? No sentido de ser bem amplo na aplicação dessa realidade. Davi diz: em pecado me concebeu a minha mãe e em pecado eu nasci. Né? Então ele está trazendo essa realidade que ele foi concebido com a raiz do pecado e a sua mãe, ele nasceu em pecado. As Escrituras diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, verso 23. Né? E que o salário do pecado é a morte. Então, nós temos aqui a realidade de que, de fato, o pecado alcançou a humanidade como um todo. Né? Essa é a ideia da questão da culpa, ok? Lançada sobre o homem, o delito. Mas isso não é apenas do ponto de vista jurídico, em que a implicação do erro de Adão é acometida a toda a humanidade. Mas isso também tem a ver com a natureza do homem, ou seja, a nossa natureza física, a nossa natureza, no que tange a nossa materialidade e a parte imaterial, se nós podemos dizer assim. Então, nós tanto somos representados em Adão juridicamente, como somos biologicamente. E é por isso, então, que a Bíblia fala e trata aqui pecado também como não apenas um aspecto delituoso, em qual nós cometemos um erro, porque em Adão nós pecamos, mas também no aspecto da corrupção da nossa natureza. Há um vírus na nossa carne, que é muito pior. Há um vírus na nossa alma, que é muito pior do que o Covid-19, que se chama pecado. E isso começou com Adão e passou para toda a humanidade. Por isso que Paulo, então, no verso 1, ele diz: vocês estão mortos por causa do delito de vocês, por causa de que vocês são representados em Adão e por causa de que vocês, por ter a semente do pecado na carne de vocês, vocês estão mortos também. Então, vocês estão exatamente como alguém, a linguagem que Paulo usa aqui é como alguém que está na pedra, né, no necrotério. Né? Eu estou fazendo de tudo só para usar pontualmente uma fala ou outra em grega para que a linguagem fique cada vez mais clara para nós, mas a ideia é essa, o necros, né? Vocês estão como um corpo na pedra, não tem movimento nenhum, vocês estão mortos. Então, fazendo isso com Eclesiastes 9:5, vocês são pessoas que sabem que morrerão, ou na realidade já estão mortos e já estão desfrutando da realidade da morte. Vocês são, na linguagem dos filmes, né, que cabe bem para nós nesse período agora que nós estamos vivendo, o The Walking Dead, né? Vocês são os mortos que andam, né? Vocês são um zumbi, né? Em termos espirituais é isso que está acontecendo, tá? Então Paulo diz: vocês estão mortos por essa questão. A culpa aponta para a representação jurídica de Adão e a corrupção para a natureza carnal do homem, presente na representação biológica da raça humana. Então, no verso 1, eu vou abrir novamente e vou ler, diz justamente essa verdade. Né? Vocês, então a gente precisa entender a linguagem que o apóstolo Paulo está utilizando para justamente dizer qual é a nossa condição. Vocês, né, vocês, e aí, obviamente, entenda que Paulo vai se colocar aqui também. Paulo nunca se anula nessa realidade, né? Ele sempre se coloca. Ele vos concedeu vida, na minha versão, estando vós mortos nas vossas. A minha versão usa transgressões e pecados, né? Que tem a ver com aquela ideia de inconformidade com a lei de Deus, toda a incredulidade no coração, toda a pronta obstinação para desobedecer a Deus e encontrar prazer nessas coisas. Então vocês estão mortos por causa disso. No verso 2, Paulo vai dizer mais duas razões pelas quais nós estamos mortos. No verso 1 ele diz que é por causa das transgressões e do pecado, e agora da representação jurídica e biológica. E no verso 2, Paulo diz que nós estamos mortos porque somos influenciados por este mundo e porque somos influenciados por Satanás.
Então, a consequência natural de quem está morto é ser influenciado por essas duas forças que operam neste mundo. Verso 2, Paulo diz, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial. A minha versão usa essa palavra, versão mundial, e outros dizem o curso deste mundo. Por causa da cosmovisão deste mundo, da influência deste mundo, e a gente precisa pensar muito bem nisso, é que nós estamos mortos. E segundo, Paulo vai dizer que nós andávamos de acordo com o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Esse espírito da potestade do ar é uma linguagem bíblica para falar da própria pessoa de Satanás. Logo, eu quero já começar com vocês aqui, fazendo uma provocação interessante. Às vezes as pessoas acham que todo mundo é filho de Deus, e eu tenho falado constantemente sobre isso. Mas nós somos criatura. Passamos a ser filho de Deus quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, e aí a doutrina da filiação nos faz, então, fazermos parte da família de Deus. Diante disso, Paulo também está dizendo aqui que anteriormente nós andávamos por esta influência. Pecados, transgressões, sistema deste mundo e a influência de Satanás. Então, a ideia, sendo bem objetivo, tá, irmão? E bem tentando impactar mesmo, é isso. Ou nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus, ou nós somos filhos do diabo, das influências deste mundo e da escravidão do pecado. Essa é a realidade. As três que agem conjuntamente. Os filhos de Deus e os filhos da ira, os filhos do diabo que estão debaixo dessas três esferas de autoridade sobre sua vida. Seus desejos, o sistema deste mundo e o próprio Satanás. Então é por isso que nós precisamos estar atentos quanto a isso. Então a Escritura não diz que todo mundo é filho de Deus. A Escritura diz que só é filho de Deus aquele quem aceita Jesus Cristo. João 1, verso 12. No capítulo 1, Paulo já falou isso, que nós somos predestinados para sermos filhos de Deus, santos e irrepreensíveis. Então nós precisamos estar muito atentos quanto a estas questões, tá bom? Então, por isso nós estamos mortos. E quem está morto, ele não tem ação. Essa é a realidade bíblica. Se uma vez nós estamos mortos pelo pecado, não existe ação positiva. Né? Aqui eu contrario Pelágio, que achava que o homem tinha alguma faculdade boa, na qual ele poderia dar respostas positivas para com Deus. Né? De fato, isso não é uma máxima nas Escrituras, porque se o pecado ele é esta imposição, né, na representação jurídica, e, por um outro lado, é a maculação pela corrupção na natureza, a ideia bíblica que entra aqui também como uma doutrina conhecida como depravação total. O homem é totalmente depravado. Essa é a expressão para dizer que o homem é totalmente corrompido. O homem é totalmente pecaminoso, de maneira que não tem nenhuma faculdade do homem que seja capaz de dar respostas positivas para Deus ou buscar a Deus sem que Deus venha primeiro até o homem. Essa é uma realidade bíblica. Gênesis, no capítulo 2, o Senhor sai à procura de Adão depois dele ser maculado pelo pecado. Então, o que a gente percebe aqui é que se não for o Espírito Santo de Deus gerando vida em nós novamente, por meio do chamamento de sua palavra, nós não conseguiremos ir até Deus. É Deus que vem até nós primeiro. Porque a realidade que Paulo trabalha aqui do ponto de vista soteriológico é de que nós estamos mortos, exatamente como aquele corpo que não tem movimento algum. Né? Embora ainda consigamos ver, andar, né, andando por esse mundo. Nós somos os mortos que andam. The Walking Dead, ok? Até que Cristo nos encontre. Né? E aí transforma a nossa vida e chame como chamou a Lázaro, saia para fora, nos chame. Então só é possível ter resposta positiva para com Deus, partindo desses pressupostos do capítulo 1 e 2 até agora, sobre esses aspectos, tá bom? Interessante que, como eu falei, Paulo nos chama de filhos da ira. Né? Paulo nos chama no sentido de que ele chama todo aquele que está em pecado, está nessa consequência de estar morto. Né? Então, diante disso, Paulo agora parte para o verso 4. E agora nós temos uma nova realidade aqui. Uma realidade diametralmente oposta à que Paulo citou anteriormente. Paulo diz, olha, o quadro de vocês eram deploráveis. Vocês não tinham nada, nada, exatamente nada pelo qual pudesse dizer tem algum valor em você, em mim, e nem em Paulo. Paulo, ele é especialista em trazer para nós e nos lembrar de quem nós éramos. Né? Então, no verso 4, Paulo mostra a natureza do poder de Deus em operar algo demasiadamente grande sobre nós.
Esse algo demasiadamente grande sobre nós é aquilo que o autor de Hebreus vai chamar de tão grande salvação. O que Deus operou em nós é algo profundamente grande, sendo bem redundante. É algo grande. A salvação não é coisa pequena para que nós venhamos substituí-la por qualquer outra bênção material neste mundo presente. A salvação é o melhor presente de Deus para a nossa vida. E o verso 4, Paulo fala justamente em algumas versões usando a conjunção adversativa. Paulo diz mas, ou então na minha aqui está no entanto. No verso 4, Paulo traz uma informação nova. Ele diz: Deus que é rico em misericórdia por meio do grande amor com que nos amou. Ele está marcando aqui a recede, a misericórdia, o amor de Deus gracioso. Deus que é rico em misericórdia. Aquilo que Jeremias fala em Lamentações, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. O que Paulo está dizendo no verso 5 é que nós somos ressuscitados com Cristo. À medida que Jesus ressuscitou há 2000 anos atrás na cruz do Calvário, ali ele sai, vai para aguardar 3 dias até que ele volte. Quando Jesus ressuscita, Paulo está dizendo, quando Jesus ressuscitou, nós fomos ressuscitados com ele. Nós passamos a vivenciar esses aspectos de uma nova criação. Nós passamos a ser uma nova criatura por causa da ressurreição de Jesus. Aqui tem a ver diversos elementos, a união real com Cristo, em que Cristo está em nós, nós estamos em Cristo, e os atos de Jesus nos faz experimentarmos as bênçãos vindouras da salvação, e já começamos então a experimentar alguns aspectos nesse momento, né? Então no verso 5, de fato, nós já começamos, segundo Paulo aqui, a vivenciar a vida que havia em Cristo. Ele nos deu vida, ele nos regenerou, ele nos gerou para uma nova estrutura de vida. Deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos. O que Paulo está fazendo questão de lembrar é que essa ação de Deus, ela é uma ação que compreende a nossa inércia, ou seja, nós não tínhamos como fazer nada, eu estava morto. Como é que o morto responde a alguma coisa? Então foi algo soberano e totalmente partindo do próprio Deus e pertencendo somente a Deus nesse processo salvífico. Então Deus me deu vida estando eu morto no meu pecado. E aí ele diz, pela graça sois salvos. E no verso 6 ele diz, Deus... E agora é interessante, porque se você viu Paulo falando da situação horrenda das pessoas, Paulo colocou ele vos deu, ele e tal, e agora Paulo se coloca. Paulo diz, ele nos deu vida, ou seja, eu também estava morto. Ele nos ressuscitou, Deus nos ressuscitou com Cristo. Paulo se coloca aqui. E de novo ele diz, e com ele nos entronizou nos lugares celestes em Cristo Jesus. Então Jesus, como diz o autor de Hebreus, é aquela ponte que está conduzindo muitos filhos à glória. E aqui Paulo fala novamente. Interessante é que em Jesus nós somos feitos uma nova criatura. A ressurreição de Cristo marca o surgimento de uma nova humanidade. Marca o surgimento do novo povo de Deus, que isso vai ficando mais claro no capítulo 2. E a gente vai percebendo isso. A ressurreição, ela trata de bênçãos que nós vamos experimentar lá na frente, na eternidade, e agora é como se essas bênçãos elas fossem sendo aproximadas de nós cada vez mais. Então, versos 5 e 6 nos mostra que a nossa salvação ela está a caminho. E junto com ela, com a nossa salvação, nós podemos experimentar o poder transformador de ser transferido da morte para a vida. Esse é o poder de Jesus que Paulo começa a focar aqui no capítulo 2 inicialmente, de que esse poder que Jesus fez, nos tirando da morte, trazendo para a vida, de que em Cristo nós já temos aquele processo do já e do ainda não, de que eu já desfruto das bênçãos de Jesus aqui e agora, mas eu ainda não as desfruto plenamente. Ou seja, eu já tenho os lampejos da glória, os lampejos da eternidade, eu já passo a viver nesta terra como uma nova criatura, mas eu ainda não tenho tudo plenamente, porque
ainda não chegou o tempo exato para que as coisas aconteçam plenamente, mas elas estão vindo. Essa é a ideia bíblica aqui de Paulo, de que com Cristo nós já fomos entronizados com Ele nos lugares celestiais e na glória. Nós saímos da condição de mortos espiritualmente e passamos a estar numa condição elevada, de prestígio, tá? Em Jesus. E Paulo fala isso no verso 7, mostrando para nós que ele fez isso para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Jesus Cristo. Então, eu não sei se isso consegue mexer em você, mas mexe muito comigo. A ideia é que a cada dia que passa, nós vamos chegando mais perto desta nova Jerusalém que desce do céu, ataviada, dessa nova realidade da perfeição, que eu já começo a desfrutar em alguns aspectos aqui na terra, por ser nova criatura em Cristo. Paulo fala no verso 7, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. É graça de Deus. E aí no verso 8, Paulo diz, porquanto pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Desculpa. Paulo vai mostrar aqui que a salvação ela está sendo desvendada aos nossos olhos pela graça e a cada dia pela graça nós já podemos desfrutar essa salvação. As benesses da salvação. E Paulo vai mostrar nesses versos aqui para nós que a salvação ela é uma manifestação da glória de Deus, do poder de Deus. Por isso que esse capítulo 2 fala sobre isso. Vai mostrar que a salvação, por ser uma manifestação do poder de Deus, é algo derivado totalmente de Deus, né? Não é algo que nós podemos fazer, e aqui eu gosto de ser bem claro e enfático. O homem morto no pecado, ele não consegue fazer nada para com Deus. Não há uma só parte da vida humana que seja boa, a não ser que o Espírito Santo o apte a responder com fé à chamada do Evangelho. Então, Paulo está justamente dizendo isso. Foi totalmente de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, e é até interessante porque você pode dizer, mas eu não faço nada para contribuir com a salvação. Na realidade paulina, nesse momento, não. Na realidade paulina, o que ele está dizendo é que se a gente fosse achar que nossas obras servem como alguma justificativa para a salvação, elas iriam piorar a nossa situação e a nossa condição de escravos. Paulo diz, não vem, no verso 9, por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Porque você poderia se orgulhar, e aqui tem uma fala, obviamente, a observância que os judeus tinham da aliança também, né? Tinha crentes ali eram judeus e nós temos também nesta igreja judeus prosélitos, né? Então, esta ideia que o judeu tinha de que ao ser nascido debaixo da aliança do Antigo Testamento, e por isso, então, por ele em alguma instância observar essas leis, ainda que não na sua totalidade, poderia lhe garantir já no céu. Essa ideia ela não é bíblica, e essa ideia é contrariada pelo apóstolo Paulo. Diz, vai piorar a sua situação se você for colocar isso aqui, porque vai incutir sobre você a realidade do orgulho e só vai piorar a sua condição de escravo da morte. Então a salvação, ela é um dom gracioso de Deus. É um presente, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso é interessante. Paulo diz, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, é um presente, existe uma fé aqui que responde a essa salvação, né? Ao mesmo tempo, essa fé é algo que é gerado pelo próprio Deus, pelo fato do próprio Deus gerar a vida em nós. Uma vez que Deus gera a vida em nós, nós estamos aptos a responder com fé, né? E aí é interessante, porque Paulo vai dizer justamente isso. No verso 10, que é um texto que a gente começa a trabalhar aqui sobre uma ótica que vai conectar com a segunda parte desse capítulo. Paulo diz, pois somos criação de Deus. Quando Paulo diz somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós
praticássemos hoje. Paulo remonta aqui toda a ideia que ele já tratou do capítulo 1 para o capítulo 2. Há um processo de eleição, há um processo de predestinação, há um processo de chamado eficaz que nos leva a ter um compromisso de santificação em sermos santos e irrepreensíveis. E Paulo está dizendo, nós somos criação de Deus, somos uma nova criação. Somos uma nova criatura. Ele já vai falar isso em Romanos, ou em Coríntios, e Romanos também, mas em Coríntios de maneira mais clara, e vai trazendo em outras epístolas. E aqui Paulo está dizendo, nós somos uma nova criação de Deus. Em síntese, Paulo está dizendo, nós somos os primeiros frutos da nova criação, e como sendo os primeiros frutos da nova criação, aqueles cidadãos que entrarão para morar na santa cidade que o Senhor tem preparado, como frutos desta nova criação, nós precisamos então praticar boas obras, obras que glorifiquem a Deus, obras que manifestem a glória de Deus, porque essas obras são as obras que nós praticaremos para toda a eternidade, até quando ultrapassarmos aqui a barreira da morte. Então, a ideia de Paulo já é conectar para um novo assunto aqui. Paulo vai mostrar de uma nova realidade. E é aqui que eu quero lhe chamar a atenção. A Bíblia fala no Antigo Testamento sobre a Jerusalém que desce do alto. Essa Jerusalém, ela é a igreja, tá? A linguagem apocalíptica vai mostrar isso. A Nova Jerusalém é a igreja, a comunidade dos remidos em Cristo, daqueles que creem no nome de Jesus e que formam uma nova cidade, a cidade de Deus, né? E isso é aqui na terra. Já estou trazendo aqui alguns elementos escatológicos. A terra e o céu ela será renovada, né? E viveremos aqui agora sem sermos maculados pelo pecado, a manifestação da glória de Deus. Mais elementos sobre isso fica para uma aula de Apocalipse, tá? Mas é interessante a gente perceber isso. Daí Paulo está dizendo que os crentes hoje eles são os primeiros frutos dessa nova cidade. Antes que ela seja inaugurada, nós já vivemos o dilema do já e do ainda não. Hoje, pela fé, pela graça e pela fé, nós desfrutamos aspectos da salvação e nós precisamos ter boas obras frente a este novo lugar onde nós seremos. Porque nós hoje não somos mais desta pátria, essa é a realidade. Nós somos cidadãos dos céus, nós somos cidadãos da pátria celeste. E como cidadãos de uma nova cidade preparada por Deus, nós precisamos ter boas obras, praticar boas obras. Essas boas obras, irmãos, elas estão pautadas justamente na ideia de uma nova criação, na ideia de um projeto que Deus estabeleceu para nossas vidas, né? Diante disso, vamos então avançar, né? Paulo vai então para a segunda parte agora, e a primeira parte foi marcada até o verso 10. A segunda parte é marcada do verso 11 ao verso 22. Alguns teólogos vão dizer que a Epístola de Efésios é a joia, né? É a coroa, melhor falando, dos escritos de Paulo. Donald Carson, como eu falei para vocês, que é uma das fontes também que nós nos aproximamos, ele fala que se Efésios é a coroa dos escritos teológicos paulinos, esse trecho do verso 11 ao 22 seria a joia central, né? Porque aqui nós temos a apresentação da igreja, da nova reconciliação, da verdadeira unidade cósmica, nós temos o processo sendo desenvolvido de uma apresentação paulina contra isso, tá? E aí eu chamo a sua atenção especificamente, porque Paulo sai daquele poder de Deus, da abordagem do poder de Deus, que nos tirou do império das trevas, da morte para a vida, e agora começa a mostrar qual será a conjuntura desses irmãos que são nova criatura em Deus. Mais uma vez, quero lembrar você, não deixe de seguir a nossa página, ou melhor, não deixe de se inscrever em nosso canal aqui no YouTube, tá? Ative as notificações, você vai estar nos ajudando bastante, tá bom? Vamos avançar. Do verso 11 ao verso 13, Paulo fala da circuncisão, ou seja, ele procura falar deixa eu ver quando eu estou, para eu não me perder. Sim, ele procura falar dos gentios cristãos como pessoas não circuncidadas e não pertencentes ao povo da aliança.
No entanto, devemos perceber aqui alguns elementos que envolvem esse estar na aliança ou não, esse ser circuncidado ou não, né? Paulo usa duas terminologias que ele vai utilizar em todas as escrituras: circuncisão ou incircuncisão, tá bom? Assim, ao falar de circuncisão ou incircuncisão, ele vai também usar outras nomenclaturas que a própria Escritura traz. Gentio ou judeu, né? Circuncisão não circuncisão, circuncisão e incircuncisão, aliança ou não. Então, Paulo vai usar nesse verso 11 ao 13 essa identificação, e Paulo agora vai entrar naquele aspecto que nós falamos lá na introdução da aula, tocar no assunto que compreende gentios e judeus, né? Dois povos, e ver como que Deus transforma dois povos em um, tá bom? Então, primeiro a gente precisa entender sobre circuncisão como característica da diferenciação do judeu para o gentio. Né? Gentio é todo aquele povo que não é judeu de raça ou feito prosélito, tá? Ou seja, se converte ao judaísmo. Então, nós precisamos entender que os judeus, eles, pela prática da circuncisão, que é o cortar ali da genitália, um prepúcio da genitália masculina, que representava o símbolo de aliança para com Deus no Antigo Testamento. Isso não era feito somente pelo povo de Israel. Havia outros povos de origem semitas que também o faziam, tá bom? No entanto, apenas Israel fazia essa prática como ato de ingresso na fé, um rito, né, de ingresso, que é o símbolo da aliança que Deus deu para Abraão, tá bom? Então, isso é importante. Agora, o que é importante também é nós analisarmos, portanto, essa questão daquilo que Paulo está falando desse verso 11 ao 13 sobre uma nova realidade de pessoas, né? Primeiro eu vou ler, Paulo diz assim: portanto, lembrai-vos de que anteriormente vocês eram gentis por natureza. Paulo está colocando a situação daqueles irmãos que faziam, a maioria dos irmãos que compunham a igreja de Éfeso, né? Eram gentios prosélitos, tá bom? Pessoas que tinham se convertido ao judaísmo também. Paulo diz: lembrai-vos de que anteriormente vocês eram gentios por natureza, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, ou seja, pelos judeus, feita no corpo por mãos humanas. Vocês estavam naquela época, e agora ele vai colocar a condição de um gentio sem Cristo. Ele vai dizer que vocês estavam naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Irmãos, isso é algo forte. Paulo diz: vocês estavam assim, vocês eram incrédulos, vocês não tinham Cristo, vocês eram excluídos da aliança, ou seja, a promessa não tinha sido para vocês, vocês estavam distantes desses aspectos, e por causa disso vocês não tinham cidadania. Já nessa ideia aqui, cidadania na promessa, na terra prometida. Né? No caso aqui, cidadania na Jerusalém Celestial também. E por isso vocês não tinham esperança nenhuma. Esse era o quadro de vocês. Paulo começa então a apresentar esta realidade. E talvez você e eu não consigamos entender o que é que Paulo está colocando tão claramente, e aí a gente precisa analisar esse texto com alguns panos de fundo para que possa ficar um pouco mais claro para nós. No verso 13, Paulo vai usar a mesma expressão, dizendo: o poder de Deus é fantástico. No verso 13, Paulo fala de novo: todavia, ou seja, no entanto, mas, né, a realidade que vocês tinham anteriormente não é a de agora. Paulo vai dizer uma nova realidade daqueles que estão em Cristo. Paulo diz: todavia, agora, em Cristo Jesus, vós que estavais distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Paulo coloca uma palavra aqui que, lendo rapidamente, talvez a gente não possa compreender de acordo com o pano de fundo que envolve essa circunstância. Mas Paulo coloca uma palavra aqui: aproximados. Né? Paulo vai usar um elemento aqui, uma analogia de longe e distante, de perto e longe. Então, usando essa analogia, Paulo vai usar uma terminologia. Vocês estavam sem tudo isso que nós colocamos aqui: incrédulos, excluídos da aliança, sem cidadania celeste, sem esperança. Agora, em Cristo, todavia, em Cristo, mais uma vez, aquele fortalecimento de que é em Jesus,
vocês que estavam distantes foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Eu vou ler o texto e vou explicando tudo isso para vocês, mas grave essa expressão aproximados. Porquanto, Paulo diz, ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade. Ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. E o verso 16 diz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. Né? Esse texto é forte, vamos analisar e compreender o que é que Paulo está falando. Ora, irmãos, Paulo diz que em Cristo nós fomos aproximados. Essa linguagem que Paulo está utilizando tem um pano de fundo por trás dentro da compreensão dos comportamentos daquela época. Né? Possivelmente aqui, quando nós fazemos essa análise, Paulo está utilizando o texto de Isaías 57, 19. O texto diz assim, eu crio os frutos dos lábios, paz, paz para o que está longe e para o que está perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Dessa feita, se Deus está falando por meio do profeta Isaías que ele vai salvar o que está perto, o que está longe, ele é o Deus que cria a paz. E Paulo já falou lá no início do verso, nos versos 3, que nós somos filhos da ira, da desobediência. Então, o homem no pecado, ele está debaixo da ira de Deus, até que Jesus vem e apazigua isso, ou seja, Jesus traz a paz, e é isso que nós vamos entender agora. Paulo está falando de realidades aqui. Vou até me ajustar na cadeira. Paulo está falando de realidades do mistério que ele revelou no capítulo 1 e que em Cristo o processo soteriológico está revelado e nós podemos compreender. Aproximar aqui, essa linguagem que Paulo diz que ele nos aproximou, nós que estávamos distantes, porque eu quero que você entenda, a não ser que você seja um judeu de raça, de sangue, né? Nós somos todos gentios, estranhos à aliança. E aí Paulo diz o seguinte, vocês foram aproximados. Aproximar aqui é uma linguagem técnica que os judeus usavam para fazer menção ao processo do proselitismo, do gentio para o ingresso no judaísmo. Então, ser aproximado é fazer com que o gentio que estava distante, ele passasse a estar próximo do povo que representa este Deus. Ele está próximo do povo de Deus e ele está próximo do Deus que aquele povo serve. Então, a linguagem de aproximação aqui é essa. Por isso que Paulo faz questão de dizer isso. Vocês estavam longe, mas vocês foram aproximados. Vocês são aquele povo que Deus disse que iria aproximar, porque ele sararia o que está longe e o que está perto. Segundo Isaías 57, 19. E o judeu ainda tinha o gentio prosélito, ele ainda tinha um bônus aqui. Que bônus é esse? De poder ter acesso ao templo. E aqui dentro de uma estrutura do templo, nós temos o local onde os judeus adoravam, no pátio interno, e nós temos um muro que fazia separação, no qual os gentios prosélitos, né, ou seja, aqueles que teriam se convertido ao judaísmo, ficavam. Então há um lugar de distanciamento, e nem mesmo os judeus não eram todos que tinham acesso à presença de Deus, como nós bem sabemos. Tinha o Santo dos Santos, em que só o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano para propiciar o pecado do povo. Né? Então, há uma linguagem de separação entre a manifestação da glória de Deus e a realidade, tanto dos judeus, que é o povo da aliança, como dos gentios. Então, Paulo está usando essa linguagem, mostrando para eles que, do verso 14 ao verso 18, Deus ele quebrou a parede que fazia separação e aquilo que tornava os dois povos distintos, né, e separados, agora começa a aproximar, ok? É uma aproximação desses dois povos e é uma aproximação destes povos para com a manifestação da glória de Deus, tá? Então, Paulo deixa claro para nós, do verso 14 ao verso 18, que Jesus remove a parede da separação
que separava estes dois povos, judeus e gentios, ou incircuncisão e circuncisão. Em Cristo, essa barreira foi derrubada, tá? E o que é essa parede de separação? Aqui no texto, essa parede de separação é a lei mosaica, que literalmente afastava, ou atestava, melhor falando, a separação entre judeus e gentios na adoração no templo. Ali havia preceitos que Deus tinha dado. Israel, como falamos, adorar no pátio interno, e os gentios não tinham essa possibilidade, né? Assim, Paulo está mostrando que isso faz parte do mistério revelado de Deus em Cristo Jesus, que é substituir a lei mosaica no que tange aos seus preceitos cerimoniais e colocar tudo sobre Cristo. Ou seja, em Cristo nós temos uma nova aliança e em Cristo nós temos uma nova criação. Portanto, a cruz de Cristo é o momento central, é um processo determinante para uma nova criação. Uma criação, então, que surgiria não de um grupo específico dos judeus, um grupo específico do gentio, mas uma criação que surge do meio desses dois. Ou seja, o plano eterno de Deus é que nós podemos perceber que o Senhor separou e agora nós não temos mais uma nação preterida, uma nação preferida por Deus. Deus ama a todos. Eu sempre trabalho isso quando eu falo de missões no Antigo Testamento, de que mesmo no Antigo Testamento Deus mostra que ama a todos os povos e que Israel tem uma eleição para o serviço, e essa eleição para o serviço não deve ser entendida de que Deus é propriedade privada e particular de Israel. E de que somente Israel é a nação preferida de Deus. Deus ama todos os povos. Mas isso fica muito mais claro no Novo Testamento. Paulo vai corroborar isso em outros momentos e vai mostrar justamente que esse é o mistério revelado de Deus. Fazer dos dois povos um só. Criar uma terceira entidade aqui, né? Paulo fala isso em 1 Coríntios 12, 13. Paulo diz, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, conforme está aí. O elo é esse, tá? O elo é o Espírito Santo. A cruz de Cristo é o momento determinante, mas é o Espírito. E é isso que Paulo vai dizer aqui em Efésios. É o Espírito que torna isso possível, né? Acompanhe comigo, deixa eu só me ver aqui qual é o momento. Sim, o verso 18, quando nós vamos ler daqui a pouquinho, Paulo fala, pois por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Essa é a verdade que Paulo vai utilizar aqui. Nós lemos até o 16, daqui a pouco nós vamos ler o 17 e 18. Então, em 1 Coríntios 12, 13, Paulo diz, pois todos nós somos batizados em um só Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Paulo ainda fala sobre isso em Gálatas 3, 28, dizendo, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A ideia aqui também de que não tem gênero preferido por Deus. Uma coisa é a estrutura de liderança que Deus trabalha para a igreja e para a família, outra coisa é você abrir a boca e dizer que Deus ama mais homem do que mulher, ou vice-versa. Para Deus os dois são iguais. Onde não há grego, Colossenses 3,11, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Desta maneira, amigos, minha amiga, meus irmãos em Cristo, Paulo mostra que este é o processo, a cruz é determinante para isso. No verso 16, Paulo vai nos lembrar sobre isso. Paulo diz que ele veio então reconciliar com Deus os dois em um só corpo. Em Jesus, na cruz, a cruz é o momento determinante, é por causa da cruz que tudo isso é possível. Não é por nenhum outro ato, mas é por causa da cruz. Paulo diz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, no verso 16, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. Então, em Cristo, na cruz, temos a representação dos judeus e dos gentios. Em Cristo, na cruz, Jesus não morreu pelos judeus somente, não morreu somente pelos gentios. Jesus morreu por todos. Okay? De maneira que a reconciliação cósmica que nós estamos falando,
que faz parte desse processo da redenção e que é presente na Epístola de Efésios, ela é experimentada em um só corpo representado na cruz. Ou seja, essa reconciliação que Deus está fazendo com as esferas e na humanidade e em toda a estrutura criada, ela só é feita no ato da cruz. Mais uma vez, Jesus está como a personagem central da história e sem essa ação de Jesus na cruz, não seria possível essas coisas. Por isso que nós precisamos olhar a história redentiva como um todo e não apenas ficar preso apenas ao passado e não nos permitir entender que tudo é um processo e que a cruz é determinante nesse processo. Para Paulo, a igreja é uma terceira entidade. Ela não é nem judaica, nem gentílica, mas ela é uma nova humanidade em Cristo. Então, irmãos, é aqui que nós precisamos entender que a nova humanidade em Cristo, que é a igreja que fará e que é essa cidade, eu não preciso estar atrelado a Israel. Eu sei que tem diversas vertentes teológicas, mas tem gente que olha para Israel como relógio do mundo, como se Israel fosse importante, determinante nesses aspectos. Queridos, num pano de fundo neotestamentário, no Novo Testamento aqui, a gente percebe que a igreja é esse novo corpo, é essa nova humanidade. A igreja é a nova criação de Deus. E ela é algo totalmente desassociado de judeu e gentílico. Esses termos não são mais presentes no Novo Testamento para a nova humanidade em Cristo, porque a nova humanidade em Cristo é algo inseparado desses dois, é uma terceira entidade. É isso que nós precisamos entender, que é constituída a partir da morte de Jesus na cruz do Calvário. Eu quero dizer algo para você que às vezes pode ficar distante, mas pastor, e essa questão da paz, né? Tem um outro texto que é Isaías 52, 7. Queria convidar você a abrir também. Porque Paulo falou aqui que Jesus trouxe a paz, né? Verso 14, Paulo diz: porquanto ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade. Lembremos que Isaías, vou até voltar aqui, Isaías 57, diz aqui, ó, verso 19, eu crio os frutos dos lábios, paz, paz para com o que está longe e para com o que está perto, diz o Senhor, e eu sararei. Isaías 52, verso 7, tem outra informação para nós que é muito interessante e que seria esse o caminho que Paulo estaria trilhando para poder, como pano de fundo, também trazer essa verdade. Isaías 52, verso 7, o profeta Isaías diz, como são maravilhosos sobre as colinas os pés do mensageiro que anuncia as boas novas, que comunica a todos a paz, que traz boas notícias, que proclama a salvação, que declara a Sião, o teu Deus reina. Então, esse Deus que nós estamos servindo e esse Deus que nós estamos vendo aqui é o Deus da paz. É aquele que proclama paz. Então, ele teria sido, nesta conjuntura, quem trouxe esta paz. Paulo diz, ele é a nossa paz, no verso 14. Ele quebrou a parede onde onde o povo estava desassociado, ele reconciliou. Onde havia irreconciliação, ele quebrou tudo. Verso 15, ele diz, ele anulou a lei dos mandamentos expresso em ordenanças, que é aquilo que nós falamos sobre as referências mosaicas que chancelavam essas partes litúrgicas também. Para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano. Eu gosto dessa versão. Realizando assim a paz. O que Paulo está mostrando aqui é que a nova humanidade em Cristo, que é a igreja, é um novo ser humano criado por Deus, é a nova humanidade. E é fruto da paz, é resultado da paz que Cristo trouxe por meio da morte vicária na cruz. Ele reconciliou com os dois pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. Então nós precisamos entender isso. A verdadeira unidade cósmica só é experimentada em Cristo, no qual somos a igreja verdadeira. O que Paulo está dizendo é que a verdadeira unidade do universo, a unidade das diversas esferas,
Elas não podem ser experimentadas por planos secundários. Não é um projeto filosófico, político, que vai permitir a unidade de todo o cosmos. Só Cristo é capaz de fazer isso. Como ele falou, né? Só Cristo está atraindo para ele todas as coisas nos céus e na terra. Esta unidade das diversas esferas só é possível quando nós compreendemos as verdades em Cristo. Verso 17, verso 18, Paulo diz assim: E vindo ele, proclamou a paz para vós que estavais longe. E da mesma forma, para os que estavam perto. Que lindo! Jesus proclamou a paz para os que estavam longe e para os que estavam perto. É isso que eu e você precisamos entender. Quem é o que estava longe, quem é que estava perto? Judeus e gentios. Verso 18. Pois, por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Jesus é a solução para o afastamento que havia entre os judeus e entre os gentios de forma horizontal. Jesus é a solução para o afastamento da humanidade representada nesses dois povos, que havia de forma vertical dele. Ou seja, judeu não precisa ficar no pátio interno, gentio não precisa ficar depois do muro da separação, nem precisa ter a carteirinha de membro do judaísmo para poder entrar. Agora em Cristo a barreira foi quebrada. Você não precisa esperar o sacerdote uma vez por ano. Agora em Cristo, você, por meio do Espírito, você está próximo com Deus. Você foi aproximado com Deus. E agora, aproximado em Deus, o próprio Espírito habita em nós e faz em nós morada e faz de nós uma nova humanidade. Uma verdadeira reconciliação e uma verdadeira unidade em Cristo. Cristo, então, é a paz de Deus que foi promovida pela sua morte, Jesus Cristo, e agora nós podemos experimentar estas verdades. Né? E Paulo diz, portanto, verso 19, meio que concluindo, portanto, não sois mais estrangeiros. Oh, glória. Aleluia! Em Cristo, vocês gentios, vocês não são mais assim. Em Cristo não são mais. Aleluia! Em Cristo a gente está diferente. Se lembra lá do quadro? Vou voltar aqui para você ver. Os gentios eram sem Cristo, incrédulos, excluídos da aliança, sem cidadania celeste, sem esperança. Paulo no verso 19 diz, em Cristo não sois mais estrangeiros. Aleluia. Aleluia. Irmãos, isso mexe comigo tremendamente, é o poder da palavra de Deus. Em Cristo não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Que coisa linda. Em Cristo nós somos aproximados, e Paulo mostra agora aqui, segundo esse quadro. Em Cristo nós temos proximidade, nós somos aproximados, nós somos o próximo. Aleluia, irmão. Dê glória aí onde você está. Em Cristo, nós que éramos estrangeiros, nós que éramos imigrantes, em Cristo nós temos a cidadania celestial. Jesus diz, vocês não têm diferença nenhuma mais. Não há gentio, não há judeu. Todo mundo agora é cidadão igual desta nova humanidade, nesta nova cidade. Em Cristo, nós, além disso, fomos chamados para fazer parte da família de Deus. Paulo diz, sois membros da família de Deus. Isso é uma verdade do Evangelho belíssimo. Isso é algo universal que Paulo está tratando no capítulo 2. E agora nós partimos para o nosso final, porque esse texto a gente vai falar muito aqui, né? Paulo mostra justamente o verso 20, 21 e 22. Paulo diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas.
verdade na revelação, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular deste alicerce. Nele, edifício inteiro bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor. A cidade está aumentando, está crescendo, está sendo edificada, que são as novas conversões e a maturidade de fé, até que venhamos, depois dos eventos que o próprio Cristo estabeleceu, depois daquele grande julgamento, partirmos de uma vez por todas para a nova era, né, a era da eternidade. Nele o edifício inteiro bem ajustado cresce para ser um santo templo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. O que Paulo nos diz é que Cristo, então, é esta pedra. Ele mostrou Cristo no capítulo 1 como cabeça do corpo. Paulo agora trata da nova cidade como uma grande construção. Paulo diz, Cristo é essa pedra. A gente vai ver isso de maneira mais aprofundada à medida que a gente vai falando, né? Os momentos que os textos de Efésios vão correlacionando aqui, Cristo é aquela pedra que os construtores edificam e toda a estrutura, e nela tem o equilíbrio, nela tem um ponto de equilíbrio, nela tem a sustentação. Perceba que tem aí na parte azul judeus, na direita gentios. Isso era no passado, agora não é mais. Agora no meio nós temos uma nova cidade, que é a igreja, e Cristo é o cabeça, tá? Irmãos, essa é a verdade do capítulo 2 de Efésios. Quero convidar vocês a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, compartilhar com as pessoas. E se você tem a sua pergunta, vá colocando aqui, a gente vai respondendo, coloque no chat, participe conosco. Uma alegria estar com vocês, que essas verdades da Epístola de Efésios possam transformar a nossa vida. Eu e você somos parte de uma nova humanidade em Cristo. E estamos já desfrutando da glória de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, que nós possamos continuar firmes, avançando para a glória de Deus. Um abraço, um cheiro no seu coração, agradeço demais a sua atenção e vamos juntos. Até a nossa próxima oportunidade.